A gente já faz conexão direta com a nossa repórter Agatha Meirelles e também o delegado Dr. Fabrício Oliveira, delegado da CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais, responsável por essa operação que fechou o cerco, prendeu esse homem com a mala cheia de dinheiro e desarticulou essa quadrilha, que abastecia parte do Rio de Janeiro, abastecia outros estados também, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, um trabalho aí de inteligência, de técnica da CORE, aqui comandada pelo Dr. Fabrício. Agatha Meirelles, ao vivo. JP, já vou começar perguntando então para o delegado, essa mala de dinheiro que a gente está mostrando as imagens agora. De manhã a polícia estava contabilizando ainda, era muito dinheiro. Queria saber quanto de dinheiro tinha nessa mala que foi encontrada e queria que você falasse também sobre a participação desse jornalista no esquema todo criminoso. Boa tarde, delegado, e obrigado por atender o Brasil Urgente Rio. Boa tarde, eu que agradeço. Essa foi uma ação da CORE em apoio à Polícia Civil do Paraná, uma investigação do DENARC, que tinha um alvo prioritário aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente tinha um mandado de prisão para cumprir e 3 mandados de busca e apreensão. Durante o cumprimento desse mandado de prisão do jornalista e de um mandado de busca e apreensão na casa dele, foram encontradas essas malas com uma grande quantidade de dinheiro espécie, como foi divulgado. A gente acabou de contar agora 246 mil reais. Chama a atenção que eram muitos bolos de dinheiro com notas pequenas, de 10, de 20 reais. Além disso, foram apreendidos veículos de luxo, 2 BMWs foram trazidas para cá, uma arma de fogo com registro vencido, telefones, computadores e outros objetos que provavelmente vão ajudar no decorrer das investigações. Essas investigações, delegado, que eu queria que eu explicasse para o telespectador, o que vocês têm de informação até agora? Porque era uma quadrilha interestadual, a droga saía do Paraná, por exemplo, e vinha para o Rio de Janeiro. Como é que funcionava esse esquema? Sim, quem conduziu essa investigação foi o DENARC do Paraná. Já havia deflagrado uma fase dessa operação no ano passado, prendido diversas pessoas, havia apreendido cerca de 25 milhões em patrimônio e agora foi a segunda fase. Então, o nosso papel foi fazer esse apoio operacional para o cumprimento de mandados em áreas vermelhas, áreas de risco aqui no Rio de Janeiro. Quem conduziu toda essa investigação foi o DENARC e é quem detém as informações em detalhes, mas de uma maneira superficial, o que eles nos passaram é que se trata de uma organização criminosa que atua em todo o Brasil, em alguns estados aqui da federação, com o envio de drogas. E um braço muito importante dessa organização estaria aqui no Rio de Janeiro, esse indivíduo que foi preso hoje, jornalista, que teria a função de fazer a contabilidade dessa organização criminosa. Você falou sobre as áreas vermelhas, e aí, JP, antes de te passar a bola, vou só perguntar para o delegado em relação ao cumprimento de mandato que vocês foram fazer no Falha Fogueteiro. Na Rua Barão de Petrópolis chegou a ter tiroteio, foi só de momento, agora a situação não está tranquila por lá. Sim, logo na primeira ação, na casa desse indivíduo que foi preso, ali no Grajaú, a nossa equipe foi atacada violentamente a tiro, daqueles morros do entorno ali, principalmente da Divinéia. Então, já começou com um ataque de criminosos contra as nossas equipes, as equipes conseguiram cumprir o objetivo e, na sequência, no endereço, no Falha Fogueteiro, as nossas equipes foram mais uma vez atacadas, com tiros de fuzil, granadas. Foi uma situação de muita violência contra as equipes são treinadas, são preparadas para isso, conseguiram responder esse ataque e um traficante foi morto. Com ele havia um fuzil AK-47, uma arma de guerra, uma mochila com diversos carregadores, munições e droga. Então, foi uma situação que houve uma violência muito grande de criminosos contra a polícia pela manhã, mas no momento já está estabilizada, a nossa ação naquele terreno já se encerrou. JP. Pois eu queria que você perguntasse, o doutor me ouve, a gatinha, doutor Fabrício, ou então, se você puder repassar a pergunta a ele, por favor. Eu não sei se ele teve contato no momento da prisão, que o doutor estava falando desse apoio que a CORE deu aos policiais do DENARC no Paraná, essa ação conjunta para fechar o cerco a essa organização criminosa. Se ele teve contato com esse jornalista, me dá a imagem do jornalista, inclusive dividindo aqui com a nossa Agatha e também com o doutor Fabrício Oliveira, porque esse jornalista que chegou inclusive a ser premiado, ou estava recebendo pelo menos ali um troféu, inclusive tem nessa imagem aqui ó, o troféu, inclusive desse jornalista, que no final das contas era o contador dessa quadrilha, dessa organização criminosa. Como é que ele reagiu? Se o doutor teve contato com esse jornalista, se ele ficou quieto,
né, se tinha arma também na casa onde ele foi encontrado, aonde ele foi preso, foi na residência dele, se ele chegou a dizer alguma coisa ou ficou pianinho, pianinho, enquanto a polícia encontrava essas malas, no plural, cheias de dinheiro, Agatha. JP, vou repassar a pergunta para o delegado. O JP está questionando se na hora que vocês fizeram a prisão, o jornalista, ele chegou a falar alguma coisa durante a busca na casa dele, chegou a alegar que era inocente, algo parecido? Não, ele se portou de uma maneira tranquila, colaborou com a atuação policial. E aqui na delegacia ele preferiu ficar em silêncio, seguiu a orientação do advogado dele, que o acompanha desde a manhã, então ele não prestou declarações, permaneceu em silêncio e o advogado disse que essa é a estratégia da defesa. Na casa dele, além do dinheiro, tinha arma? Havia o dinheiro, uma arma de fogo com registro vencido, que vai ficar apreendida, telefones celulares, computadores e uma série de documentos que foram trazidos para cá, para a gente fazer uma triagem e ver o que interessa para a investigação e o que não interessa.